Mas vamos à palavra de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Eu quero ler esse versículo muito famoso da palavra de Deus, somente a parte A, para que essa palavra seja a palavra que vai ser o fundamento para aquilo que eu quero compartilhar com você nesses minutos que eu tenho com vocês essa noite. Diz assim a palavra de Deus: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Diga comigo: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. E com todo respeito a essa versão, eu também quero ler na minha versão, que eu gosto um pouco mais, que na minha versão aqui, da minha Bíblia, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o profeta Oséias, ele traz para cada um de nós o entendimento de que conhecer a Deus não é um momento, mas conhecer a Deus é uma jornada. Tem muitas pessoas que às vezes vão para um culto, ou vivem uma experiência com Deus e já acham que conhecem a Deus. Ora, a Bíblia vai nos falar no livro de Jó, que Jó era um homem extremamente religioso, que obedecia os rituais, que tinha uma vida de relacionamento com Deus, ou pelo menos aparentemente tinha, e no final do seu livro, no último capítulo de número 42, ele diz uma das coisas mais absurdas para um homem sobre quem o próprio Deus deu testemunho. Ele abre a boca e diz o absurdo de que, depois de toda a provação que ele passou, aí sim ele pôde testemunhar e falar: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, eu e você precisamos entender que às vezes você acha que conhece a Deus, mas você precisa se aprofundar em conhecê-lo. A palavra que eu quero compartilhar com vocês essa noite, eu quero intitular com o tema de especialistas em Deus. Fale comigo: especialistas em Deus. Quem trouxe a boca, diga glória a Deus. Quem trouxe a língua, diga aleluia. Então participe, fale comigo: especialistas em Deus. Há um tempo atrás eu ouvi um determinado pregador, falando em uma rede de TV, quando ele foi entrevistado por um repórter, e o repórter perguntou: pastor fulano de tal, quase que eu falava o nome dele, diga misericórdia, não vou expor ninguém, mas esse pastor muito famoso, ele começou a falar os títulos que ele tinha, que ele era formado em teologia, que ele era formado em isso, e ele começou a falar uma série de títulos do seu currículo, mas o último que ele falou me deixou em casa confuso, porque ele abriu a boca e falou: inclusive Danilo Gentili, que foi o programa que ele participou, eu acabei de me formar em doutor em divindades. Quando ele falou isso, eu que estava assistindo na minha casa, como todo bom cearense, que é um pouco divertido, eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que significa a pessoa se tornar doutor em divindades? Será que quando Deus gripa, é essa pessoa que Deus procura? Será que quando Deus está precisando de um atendimento, é esse doutor em divindades que vai atendê-lo? Mas enfim, depois eu fui pesquisar, e é claro que eu descobri que a formação e a especialização de doutor em divindades é você estudar sobre as doutrinas do divino, e não é bem a esse caso que eu quero me deter, mas quando eu ouvi esse título de doutor em divindades, eu acabei recebendo um insight de Deus, com o Espírito Santo me falando: Samuel, o seu desafio não é se formar em doutor em divindades, mas você pode muito bem se tornar um especialista em Deus. Você pode muito bem dedicar a sua vida em se especializar em conhecer o Senhor. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo naquela noite, e eu lembro claramente que foi essa experiência que eu vivi com Deus que trouxe até a mim essa mensagem que eu ministrei alguns anos atrás, e hoje o Espírito Santo me testificou que eu era para ministrar para vocês. Sabe por quê? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas infelizmente nós seres humanos, muitas vezes somos tão incrédulos, que a gente prefere estudar o problema que nós estamos passando, do que o Deus Todo-Poderoso que é capaz de resolver o problema. Tem gente que descobre que está com uma doença e começa a ir para o Google para poder estudar sobre a doença. Diga misericórdia. E eu já te adianto que não tem coisa pior do que nascer uma verruga no seu dedo e você ir procurar no Google o que essa verruga significa.
Porque quando você for procurar, certamente vai ter algum site que vai dizer que você tem 3 dias de vida. Porque no Google é tudo assim. Aí você começa a estudar. Quantas pessoas que infelizmente descobrem, né, um laudo ou um diagnóstico de um câncer, e a pessoa vai lá estudar sobre o câncer que tem. E não é que eu quero dizer que nós somos alienados a nível de não buscarmos conhecimento sobre um problema que nós enfrentamos. Eu entendo quem procura estudar para tentar resolver, mas a palavra que Deus colocou no meu coração para dar para você essa noite é: gaste bem mais tempo estudando sobre o Deus que você serve do que sobre o gigante que está te afrontando. Em vez de você ficar perdendo tempo estudando sobre essa doença, vai edificar a sua fé e aprender mais sobre o Deus que não tem enfermidade que Ele não possa curar. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, que contava a história de um pai e um filho, em que a criança estava brincando com o pai no quintal, e de repente, com aquela dúvida que toda criança tem, uma dúvida infantil, ela virou para o pai dela e falou: papai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai olhou para ela e viu que um avião estava passando na hora. E ele teve a direção de ensiná-lo da seguinte forma: ele apontou para o avião que estava passando longe no céu e falou: meu filho, qual é o tamanho desse avião? E a criança olhou para o pai e falou: papai, ele é muito pequeno, afinal ele estava passando muito longe. E ali o pai pegou a mão do filho, colocou dentro do carro e levou ele no aeroporto. E ao chegar no aeroporto, estacionou o carro, foi até a pista onde os aviões pousavam e decolavam, colocou o filho bem diante de um Airbus e falou: e agora, meu filho, o avião é pequeno ou é grande? E ele disse: ah, papai, esse avião é gigante. E ali o pai olhou para o seu filho e disse: pois é, meu filho, assim é o tamanho de Deus. Quanto mais distante a gente estiver dele, menor ele vai parecer para a gente. Mas quanto mais a gente se aproximar, maior o nosso Deus vai se tornar. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a pessoa e fala assim: receba essa. Fala assim para a pessoa do outro lado: essa foi para você. Sabe por quê? Porque nós estamos essa noite no culto da quarta de encontro, e tem gente que chegou nesse culto se arrastando, cheio de incredulidade, duvidando das promessas de Deus. É porque Deus ficou fraco? É porque Deus perdeu o poder? Não, é porque você está ouvindo mais má notícia do que se alimentando da palavra. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é: desligue a TV, largue esse celular e vai abrir a Bíblia, vai se ajoelhar, vai se encher do Espírito Santo. Para de andar com gente incrédula que fica roubando a tua fé. Ah, Samuel, mas eu sou amigo de todo mundo, eu tenho que andar com os mais fracos. Os mais fracos a gente edifica e sai de perto. Porque, meu amigo, não sei se você concorda comigo, mas o negócio que asfixia a nossa fé, rouba a nossa energia e sabota o nosso propósito é andar com gente incrédula. É ou não é? Meu amigo, eu não sei aqui em Ribeirão Preto não tem, mas em Fortaleza tem gente que quando vem se aproximando, eu já fico vendo a nuvem negra vindo sobre a cabeça da pessoa. Você olha para a pessoa e fala: ei, irmão, como é que tá tudo na bênção? Tá nada, varão. Ainda fala assim, varão, que a maioria é muito religioso, né? Tô nada, varão, eu tô na cova dos leões, mas Deus está comigo. Aí eu olho e falo: amém, meu irmão, pois fica firme que o leão vai jejuar. E aí a pessoa vai lá e passa 3 semanas, a gente encontra o elemento de novo. E aí, meu amigo, melhorou mais ou menos, né? Por quê? Porque Deus deu vitória na cova do leão, mas agora eu estou na fornalha, mas Deus está comigo. Passa mais 3 semanas, e aí, irmão, venceu a fornalha, venceu. Agora eu estou cercado pelos inimigos. Gente, eu não sei se você concorda comigo, mas tem gente que parece que é viciada em problema. Tem gente que é viciada em luta. A pessoa, para cada 10 palavras que fala, 9 é coisa ruim. É assim ou não é? Quase todo mundo aqui talvez já passou pela experiência de estar no restaurante e ouvir a conversa de 2 pessoas na mesa vizinha, as 2 disputando desgraça. Ô, mulher, ora por mim porque meu marido me deixou. E aí a outra fala assim: e eu que o marido me deixou, ainda estou desempregada. Aí a outra, para não ficar por baixo, né?
vira e fala: pois o marido me deixou, estou desempregada e eu acho que eu estou doente, mulher. Eu senti uma dor essa madrugada. Meu irmão, eu saio de perto, porque eu fico sentindo assim a presença maligna sobre a pessoa. Inclusive eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui essa noite, que o Senhor vai fazer um limpa nas tuas amizades, o Senhor vai fazer um limpa nos teus relacionamentos. Ele vai te levantar dessa mesa que está roubando a tua fé, está roubando a tua visão e está te enfraquecendo espiritualmente. E Deus vai te apresentar os amigos dele, que vão te levar para mais perto dele, que vão lembrar quem Deus é na sua vida. Seja especialista em Deus daqui para frente. Em vez de você ficar estudando a sua luta, o seu problema, vai estudar o teu Deus, rapaz. Em vez de você ficar se alimentando de más notícias, vai abrir a Bíblia. Porque sinceramente, se a gente for olhar hoje as notícias que a gente está vendo no Brasil, essa semana a gasolina já aumentou. Enfim, eu não vou contar má notícia não, que eu estou pregando contra isso. Mas essa semana já teve tanta notícia ruim sendo solta aí, que eu vou te dizer, se eu dependesse das notícias dessa imprensa, de governo, dessas coisas, eu estava angustiado, atribulado e com medo. Mas sabe por que eu não estou? Sabe por que eu estou animado? Sabe por que eu estou em paz? Sabe por que eu estou tranquilo? Sabe por que eu estou pregando, sorrindo, feliz e alegre essa noite? Porque eu sei que eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. O céu jamais entra em crise, e quem está em obediência com Ele, até no deserto florescerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Samuel pôs prova na Bíblia que de fato existem pessoas que são especialistas em Deus. Quem aqui não lembra do rei Davi, do famoso Davi? Porém eu não quero falar nem do rei não, eu quero falar do jovem Davi, que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo de número 17, que Davi havia sido ungido rei contra a incredulidade do próprio pai. E a Bíblia vai dizer que depois que ele é ungido rei, não é automaticamente que ele se torna rei, pelo contrário, ainda tinham anos de processo, porque eu não vim aqui iludir ninguém. Quem tem promessa de Deus aqui, diga glória a Deus. Samuel não tem uma promessa de Deus nenhuma, nunca nenhum profeta veio sapateando em cima de mim e me entregou uma promessa, pois você não precisa que o profeta vá até você, você só precisa abrir a sua Bíblia todos os dias, que lá tem mais de 8.000 promessas preparadas para a sua vida. O problema é que tem gente que não pega na Bíblia, tem gente que não conhece a palavra, que nunca leu, se alimenta só do culto de quarta e de domingo, e não menosprezando a importância de nós estarmos na igreja, mas eu tenho certeza que você não almoça só quarta e domingo. Quem almoça todo dia, diga glória a Deus. Quem janta todo dia, diga aleluia. Quem merenda entre a janta e o almoço, merenda é no Ceará. Quem lancha entre o almoço e a merenda, ou entre o almoço e o jantar? Você passa o dia comendo na igreja, Deus está vendo. E sabe qual é o problema? É que a gente se alimenta muito fisicamente, mas espiritualmente a gente não quer se nutrir. E a gente não entende porque que está fraco na fé. Sabe por que você não está? Isso mesmo. Sabe por que você está fraco na fé? Porque você não está se alimentando com a palavra de Deus. Ah não, eu só me alimento do culto. Não, meu irmão. Tem gente que às vezes sai falando mal da igreja e fala assim: o culto hoje foi mais ou menos. Primeiro que o culto não é para você, o culto é para Deus, a gente vem para cultuar. Já começa daí. Segundo, que igreja não é lugar de se encher de Deus. Se encher de Deus, a gente se enche no nosso quarto. Na igreja a gente vem transbordar. Então para de ficar terceirizando a tua vida espiritual e entenda que você é o responsável pela vida que você vive. Provérbios 23:7 fala que como um homem pensa em sua alma, assim ele é. E daí a importância de você nutrir pensamentos, emoções, sentimentos e declarar palavras de fé e se tornar especialista em Deus. A Bíblia fala em 1 Samuel 17 que Jessé, o pai de Davi, vira para Davi muito moço e fala: meu filho, os seus irmãos estão lá no meio do arraial dos soldados, lá no exército de Saul, vá lá deixar um lanche para eles. Aí lá vai Davi, despretensioso, um jovem de aproximadamente 18, 19 anos de idade, andando com a lancheira para entregar comida para os seus irmãos. Irmãos esse que era só misericórdia, e que também zombavam e menosprezavam o coitado de Davi. E aí quando ele chega lá, Davi se depara com uma situação terrível, de que há alguns dias, um gigante chamado
Golias, glória a Deus que 3 pessoas sabem. Um gigante chamado Golias, estou só brincando, viu, irmãos? Um gigante chamado Golias estava afrontando o exército de Saul e o exército de Deus, procurando um homem para enfrentá-lo. E não tinha um soldado que tinha coragem de pelo menos tentar vencer a batalha. Eles não tinham coragem nem de arriscar. Pensa num povo frouxo, covarde. Aí a Bíblia fala que está lá Davi com um lanche na mão, quando ele escuta o gigante chegar e falar: será que você não tem um homem aí para me enfrentar? Aí Davi deu uma olhadinha, um exército com dezenas de milhares de homens, soldados, com armadura, com cara de soldado, mas coração de frouxo, e nenhum tinha coragem de enfrentar. E aí você me pergunta, por que, Samuel, que eles não tinham coragem de enfrentar? E sabe por que eles não tinham? Por causa do tema da mensagem de hoje. Eles eram especialistas no gigante. Quando falavam sobre o gigante, eles diziam: o quê? Golias mede 6 côvados, a armadura dele pesa tantos ciclos, o escudo dele pesa... Eles sabiam tudo sobre o gigante. Diga misericórdia. Eles estudaram o gigante. E sabe qual é o problema de você estudar muito o seu gigante? O seu problema é que você acaba colocando mais fé nele do que no seu Deus. Às vezes a gente tem mais dificuldade de acreditar nas promessas de Deus do que nas mentiras do diabo. Quantas vezes nós nos tornamos refém de mentiras de Satanás? Um dia eu estava refletindo sobre isso e eu tive como se fosse uma visão de uma pessoa que estava diante de uma folha de isopor pintada com cor de alumínio, achando que era intransponível, até que a pessoa cansou, se encostou e quebrou a folha de isopor, que tinha cor de alumínio, cor de aço, mas era só isopor. Assim é o inimigo nas nossas vidas. Ele é especialista em ilusionismo. Ele olha para a gente e fala: a tua família não tem jeito, desiste deles, mas você precisa crer na promessa de Deus que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. O inimigo chega para você e fala: sabe essa doença? Tu vai morrer com ela. E você tem que se apegar em Isaías 53, que fala: ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É nisso que você precisa acreditar. Do que é que você tem se alimentado, igreja? Olha para a pessoa do seu lado e faz a seguinte pergunta para ela. Olha aí dentro do caroço do olho dessa pessoa e fala assim para ela: meu querido irmão, se oração fosse comida, quanto você estaria pesando hoje? Eita! Fala, Deus! Tem gente aqui que ia estar anoréxica, seca em vida, porque está orando pouco. Diga assim: fala, Deus. Só para disfarçar que não é com você que Deus está falando. Meu amigo, se tem uma coisa que a Bíblia fala que é verdade, tudo que a Bíblia fala é verdade, mas se tem uns versículos que são mais verdadeiros ainda, porque a gente atesta todos os dias na nossa vida, é que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você só se alimenta de derrota, de fracasso, de coisa ruim, o que é que você vai falar? Coisa ruim. Agora, se você só se alimenta de fé, de esperança, de boa notícia, o que é que você vai falar? Coisas boas. Você não vai gastar o seu tempo piorando uma situação que já está ruim. Porque, meu irmão, já diz a pesquisa Ibope, que quando você acorda no dia ruim, que o seu carro dá problema, que você olha para o céu e fala: desgraça! Ô, problema, carro velho, deu prego. Você está reclamando, vem outro carro e bate atrás. Pá! É assim ou não é? Porque coisa ruim atrai coisa ruim. Agora, quanto mais você agradece, mais coisas boas te acontecem. Deus nos chamou para profetizar. Quando Davi viu a situação, Davi não quis saber sobre as características do gigante, não. Eu amo Davi, mesmo com os erros, as falhas que o bichinho cometeu, Deus teve misericórdia dele, ele se arrependeu, mas é um dos personagens de Bíblia que eu mais amo. Se eu pudesse conhecer só 3 pessoas da Bíblia, a primeira pessoa, é claro, seria Jesus, a segunda seria Davi, a terceira seria Paulo. É 3 pessoas que eu queria no meu GC.
Eram as 3 pessoas que eu queria na minha célula. Era Jesus, Paulo e Davi. Pensa, 3 pessoas que eu queria conhecer. E vou conhecer muito em breve, em nome de Jesus. Porque Davi, meu amigo, pensa num menino que tinha tudo para ser incrédulo, porque ninguém acreditava nele, mas ele tinha experiência com Deus. Ele tinha vida com Deus. E a Bíblia fala que quando ele ouviu a afronta de Golias, ele simplesmente olhou para a ruma de soldado covarde. Eita, eu tenho que traduzir no meu vocabulário cearense, né? A ruma são muitos. Ele olhou para os muitos soldados e falou: sabe o quê? Quem esse gigante pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele já começou mostrando para que veio. Ele já começou falando que não era sobre o tamanho do gigante, mas era o exército do Deus vivo que ele estava afrontando. E a palavra de Deus vai dizer que Davi, pequeno, meu amigo, ruivo, de gentil presença, nada contra os ruivos, mas a Bíblia fala, né, que ele era ruivo. E ele era jovem, de gentil presença, que ninguém dava nada por ele. E a Bíblia fala que ele foi até Saul falar assim: ei, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou lá, deixa comigo. Aí o próprio Saul olhou para ele e não colocou a menor fé no menino. E falou assim: rapaz, esse gigante é guerreiro experiente. Tu é um menino amador. Tu não tem experiência não. Aí sabe o que Davi fala? Essa aqui eu vou até ler para vocês. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 37. 1 Samuel 17, 37, diz assim: e disse mais Davi a Saul: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o próprio Saul viu que não tinha como contornar a cabeça do menino, olhou e falou: vai-te embora e que o Senhor seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a mim e sobre a sua vida, que você não vai se limitar à incredulidade, às mentiras, maldições e limitações que estão querendo colocar sobre você. Eu declaro que você vai crer no sobrenatural de Deus, que você vai se mover não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Você não vive por vista, você vive pela fé. Mas Samuel, como é que eu tenho fé? Se tornando especialista em Deus. Se você está enfrentando uma luta na sua família, isso aqui é para eu terminar, já entendi. Já vai. Foi eu que pedi, pode tocar. Mas escute, se você está enfrentando luta na família, sabe qual é a sua missão? Não é sair olhando para a sua família e amaldiçoando, não. Eu amo uma frase que Deus me deu esses dias, falando assim, que tem crente que é uma bênção de joelho, o problema é quando levanta. Tem gente que de joelho, pastor Paulo, ora uma oração tão bonita: Senhor, meu marido vai ser um grande homem de Deus, eu já vejo ele na igreja, liberto da cachaça, ele vai ser um grande pregador, cheio da unção. Aí a campainha toca, diz quem é que chega? Marido bebo. Quando ela abre a porta e sente o cheiro de bebida, a mesma irmã que estava orando 5 minutos antes, olha e fala: sabe o que? Entra, Satanás desgraçado, maldita hora que eu casei contigo, cão dos infernos. Aí eu te pergunto, minha amiga, cadê a mulher de oração que estava de joelho? Da mesma forma é com os filhos, da mesma forma é com a vida financeira. A pessoa recebe o salário, na hora que recebe o salário, ou melhor, que vê o salário, que hoje em dia tudo é conta, né? Ninguém recebe mais dinheiro à vista. Mas na hora que ela vê o dinheiro, ela olha e fala: olha, uma miséria dessa ela vai dar para nada. Já estava difícil dar, depois que tu liberou a palavra de maldição, agora, meu amigo, não vai dar mesmo não. Sabe por quê? Porque palavra tem poder, posicionamento tem poder. Samuel, mas eu tenho medo, eu amo uma palavra que está em Salmos, ou é no Salmo de número 2, ou é o Salmo de número 4, enfim, depois você procura, que está na Bíblia, eu te garanto. Mas lá está escrito, mais ou menos assim: pensai coisas más em vossa cama e calai-vos. Se for para pensar coisa ruim, é normal pensamentos ruins virem sobre nós. É normal na hora da luta a gente temer. É normal. O que nós não podemos é permitir que esse medo cresça dentro de nós. Porque o medo não é um sentimento, o medo é um espírito.
A Bíblia fala, Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia, de amor e de moderação. Eu quero repreender todo o espírito de medo da sua vida. Eu quero repreender todo o espírito de mentiras de Satanás na sua mente, fortalezas que estão dizendo, olha, esse ano vai acabar numa desgraça. Está repreendido. 2023 vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Samuel, mas está difícil até aqui, mas Deus é poderoso para virar o seu cativeiro, para mudar a sua sorte, porque o que começa difícil muitas vezes é um indício de que grandes coisas Deus tem para fazer. Rebalava, chora para cantarai. Deus quer mudar a sorte. Eu amo uma frase de uma canção da Aline Barros, onde ela diz que quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. A Bíblia fala que Davi foi lá, e ele não se moveu pelo tamanho do gigante que ele via, ele não se moveu pela incredulidade do que ele ouvia, ele foi, e quando ele chegou diante do gigante, o gigante olhou para aquele meninozinho, baixinho, chegando, olhou e falou assim, vem cá, sou é um cão para tu vir contra mim com esse pedaço de pau? E começou a zombar de Davi. Você tem alguém zombando de você? Eu trago boas notícias para a sua vida. O inimigo sempre zomba daqueles que ele sabe que tem condição de vencê-lo. Sabe por quê? Porque a missão de Satanás é sempre não deixar a gente acreditar no que Deus tem para nós. Porque quando Satanás sabe que a gente acredita, não tem ninguém que consiga nos parar. Não tem ninguém que consiga nos paralisar. Porque quando nós nos movemos pelo que nós sabemos, nada rouba e atrapalha a manifestação de Deus sobre nós. E eu quero encerrar, não acredito que já é 8h20 não. Eu vou terminar essa mensagem no próximo culto, viu? Façam a volta e voltem. Estou brincando, pastor, desculpa. Mas já para encerrar, eu quero dizer para cada um que está aqui essa noite, que Deus te trouxe a esse lugar para te dizer, eu vou derrubar esse gigante, eu vou curar essa doença, eu vou abrir essa porta, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Deus que deu vitória a Davi lá no campo de seu pai contra o leão e a ursa, foi o mesmo Deus que deu vitória para Davi contra o gigante. Ele pegou a pedra, colocou a funda, rodou, soltou, papocou na testa de Golias. Golias é isso mesmo, está tudo dentro do script. Golias caiu, e quando Golias caiu, o nome do Senhor foi glorificado. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui ouvindo esta mensagem, eu tenho certeza que essa mensagem te abençoou. Quero pedir para você que você compartilhe, comente, dê seu like e compartilhe com pessoas esta mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai edificar pessoas. E para isso também eu quero orar e abençoar a sua semana, declarar uma semana de bênção sobre a sua vida. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por esta pessoa que está aqui ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa tomá-la pela mão, abençoar a semana dela, liberando vida e vida em abundância sobre a vida dela. Deus, que os caminhos delas possam ser abertos e todos os caminhos onde ela entrar sejam abençoados, Senhor. Onde ela colocar a mão seja abençoado, Senhor. A família dela seja uma família alegre, feliz, próspera, Senhor, diante do Senhor. Os amigos sejam impactados, ó Pai, pelo testemunho de vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus.